Por gentileza, vamos abrir nossas Bíblias. O texto de Efésios, capítulo 2. Efésios 2. Vamos, por favor, ficar em pé para a leitura bíblica. Efésios 2, a partir do verso 13, diz assim o texto bíblico: Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei de mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, e por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, a pedra fundamental, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por um só Espírito, pelo seu Espírito. Amém? Senhor, gratidão por estarmos aqui, e abençoa-nos nesse momento, e todos que estão aqui, que vieram participar deste culto, te louvar, te exaltar, aceita os louvores. Se cada um, ó Deus, que tem aqui alguma necessidade, que o Senhor preencha, atenda às suas necessidades, abençoa as suas famílias, tanto os irmãos da nossa comunidade, as pessoas que estão conosco, nos visitando. Nos abençoa, continua conosco. Quem está em casa também assistindo esse momento pela internet, que o Senhor continue falando também a eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Assentados, obrigado. Pastor Jardel leu o texto bíblico. Se vocês, depois com calma, em casa, forem ler os dois textos, vão ver que os textos é o mesmo escritor, o apóstolo Paulo, que escreveu esta epístola de Efésios, e também de Colossenses, que o pastor Jardel leu. E por ser o mesmo escritor, ele manda uma carta com alguns detalhes parecidos à comunidade, às cidades, igrejas que ele conhece, que tinham as mesmas necessidades. E esse texto que o pastor fez referência, a mim também, eu gosto desse texto, dos dois textos, porque eu gostaria assim, de ter um tempo para conversar com as pessoas, para mostrar da importância do amor de Deus para conosco, porque esse texto fala de reconciliação, de salvação, de perdão, de Jesus na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Fala de Jesus nos dar vida, e vida eterna.
é um texto que vai nos chamando a atenção do quanto nós somos importantes para Deus. E diz o texto, mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Domingo que vem teremos a ceia do Senhor, mas a ceia é apenas um momento que a gente vai reviver, relembrar o sacrifício vivo de Jesus na cruz e sua ressurreição. Mas aqui o texto está falando, olha, pois Ele é a nossa paz, no qual ambos fez e destruiu as barreiras, os muros, as inimizades, anulando o seu corpo, a lei de mandamento expressa em ordenanças. As pessoas que se convertiam à época, elas, aqueles que não eram judeus, havia essa rivalidade. Você não é judeu, mas você é gentil. E aí agora, com a palavra de Jesus, com o evangelho de Jesus, ele vem dizer, não tem mais agora de judeu, de gentil, todos estão juntos em Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário por todos nós. Não tem mais agora de gentil, de judeu, somos todos um só em Cristo Jesus. É muito lindo, e isso nos traz também uma responsabilidade muito grande. Espero chamá-los a atenção durante esse tempo que estarei aqui à frente. O pastor Vinícius fez aqui, ou a sua assessoria, um cartaz muito bonito sobre Jesus em família. E dia 17 teremos um encontro de casais. E quero nesse momento chamá-los a atenção para dizer o desafio de viver em família. Não é fácil vivermos em família, mas é possível vivermos em família. Mesmo vivendo no mundo em que a cada dia o mundo tenta nos levar para distante de Deus, dos propósitos de Deus. Mesmo vivendo neste mundo, eu lembro da época quando eu estava pensando o que escrever, o que falar, me veio lá na década de 90, no começo de 90, eu na Universidade Católica, lá em Brasília, e aí o meu professor gostava de falar da mídia, a grande mídia. Mas sabe que a grande mídia na época o que era a grande mídia na época? A televisão normal, né? A grande mídia até hoje, né? Rede Globo e outros canais. Ainda tinha um tal de BIP, que muitos jovens aqui não sabem nem o que é isso, o BIP, Telex, né? Telegrama fonado. Há tantas coisas que era a mídia da época. Hoje a mídia está na palma da mão do seu filho, está na palma da minha mão. Estou aqui com um tablet que tem acesso a tudo. Já está ali no meu celular também as mesmas coisas. Se um não der falhar, tem o outro. Também está no meu e-mail. São tantas formas de mídia, de divulgação, que hoje nós temos. Todos esse conjunto de mídias, de informação, de redes sociais e de instrumentos, tudo isso nos tenta nos afastar dos propósitos do Senhor. Mas mesmo assim, eu creio que o nosso viver deva refletir tudo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. A nossa caminhada, mesmo com as nossas dificuldades, eu vou dizer com nossas celeumas do dia a dia, cotidiano, nós não podemos deixar de refletir tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Por nós, para nos resgatar, para sermos um novo homem, nova mulher em Cristo Jesus. Vivíamos na carne, vamos dizer assim. Isso significa viver de maneira que não agradava a Deus, mas pode ser diferente. Isso pode ser diferente.
basta que eu e você, todo dia, trabalhemos com uma coisa que eu chamo de arrependimento. Se arrependa, cometa as falhas, se cometer falhas, arrependa-se. Busque estar sempre em comunhão e em compromisso com o reino de Deus. Hoje, não só, hoje, literalmente agora, temos visto nessa grande mídia várias pessoas que estão conscientes que em algum momento da sua história fizeram algo errado. Mas Deus falando aos seus corações, não é só uma, são várias. E eu quero me referir a um empresário, um casal de empresário que mora no Centro-Oeste. O marido tomou a decisão equivocadamente de ter uma outra pessoa. Deixou a sua esposa e foi para uma outra cidade. Não queria mais voltar. E a esposa ficou firme, fiel, orando, grávida, gestante, orando, pedindo a Deus uma orientação, como deveria ser. Depois do bebê nascer, essa pessoa toma consciência que o caminho que ele estava trilhando era um caminho errado e busca agora Deus, busca a esposa, busca a família, se arrepende. E os dois estão agora dando testemunho para muita gente. Está na internet, isso não é nenhum segredo. A Nath com o seu esposo, acho que é Rodrigo o nome dele. São dois, João ali que é do Ceará, são dois cearenses que moram em Brasília. Dois empresários. Tem 3 filhos agora. E eles estão trabalhando com casais, para que muitos casais, para que casais evitem de chegar no nível que eles chegaram. E quando a gente olha para essa palavra de que Jesus morreu na cruz, nos resgatou, nos salvou, nos libertou, eles estão tentando viver isso, mostrando para as pessoas: olha, o caminho que eu trilhei estava errado. Mas o caminho é Jesus. E Jesus muda essa história dessa família toda. Eles estão aí trabalhando para libertar, para salvar, para curar feridas de muitos casais. Estão dando esse testemunho. E baseado nesse texto que nós lemos. Isso significa viver de maneira que não agradavam a Deus antes, mas agora podemos fazer diferença, arrependendo-se, tendo Jesus como seu único e suficiente Salvador e fazendo a diferença a cada dia. Eles entenderam que deveriam caminhar diferente e agora eles estão testemunhando do que Jesus fez na vida deles. E eu não queria ficar só nesse aspecto, embora Jesus na família, da família no sentido da casa só. Mas o testemunho que eu estou tentando levá-los a refletir em qualquer lugar que eu e você estejamos. Pode ser na família, mas no trabalho devemos buscar maneiras de testemunhar desse amor tão grande que Deus tem para conosco. Essa semana minha esposa e eu assistíamos um programa de músicos, né? Cada estado, ou quase todos os estados, existe uma associação de músicos batistas do Brasil. E eles fizeram uma reunião da região lá do Espírito Santo. E tinha uma médica, que é a esposa de um pastor. E ela é a maestrina da banda lá da sua igreja. E ela era a palestrante do evento. E ela falava do quanto a cada paciente que vem no seu consultório, ela testemunha de Jesus. Ela fala de Jesus. Ela não perde uma oportunidade. Isso me chamou a atenção. Não só esse casal lá de Brasília que passaram por momentos difíceis, mas mesmo que nós não tenhamos enfrentado os momentos difíceis igual aquele casal, aonde eu esteja, aonde você esteja, devamos estar testemunhando do amor de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Ele quer que a gente use a nossa vida, a nossa profissão, o meu trabalho, o seu trabalho, aonde quer que nós estejamos, testemunhando do amor dele para conosco.
no trabalho, buscar maneira de testemunhar desse amor tão grande que Deus tem para conosco. Estávamos mortos, mas agora estamos vivos pela misericórdia de Deus. Fomos salvos, fomos libertos, fomos resgatados. Eu quero fazer então uma pergunta para mim e para você. No seu trabalho, é possível testemunhar de Jesus? Lá na universidade, eu lembro da época da faculdade, que uma colega ficava incomodada, porque eu sempre dizia, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. E ela, mas tudo você é a Bíblia. Então quero levá-lo a pensar, como está o meu e o seu testemunho no trabalho? Por gratidão do que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. E vamos estar aproveitando as oportunidades. E aquela médica contava tanta experiência de pessoas que foram resgatadas, salvas, libertas, porque ela não ficou naquele pedestal, eu sou médica, estou aqui para consultá-la. Ela fazia o papel dela, mas também testemunhava de Jesus. Se levou um coral para o hospital. E aí, cantando aquele coro, como ela é médica, aproveitou as portas que se abrem e levou um coral da sua igreja. E alguém perguntou, o que é isso? É o meu coral, é o meu coral. E foram cantar próximo da UTI. E cantando ali, louvando a Deus. De repente vem um outro colega dela, médico, com uma criança, com o soro, tudo normal. Médico, próximo de uma criança, tudo normal. Mas o médico se aproxima dela, que é a colega dela, e ele chega e fala, ela estava na UTI. E ela ouviu a música. E ela disse, mamãe, eu quero ir lá para ouvir essa música. Só que ela estava em coma há vários dias. Jesus pode usar uma música. Jesus pode usar você para salvar, libertar pessoas. Essa médica podia estar lá na igreja dela, mas ela levou um coral lá para o hospital, para louvar, para cantar. E a criança saiu da UTI, saiu do coma. Eu e você, aonde quer que você esteja e eu esteja, devamos estar testemunhando desse amor de Jesus, porque foi muito caro na cruz do Calvário. Em Cristo somos todos um novo homem, temos paz pelo sangue de Cristo. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João, capítulo 9, 4 e 5. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Você é luz, eu sou luz, nós somos luzes de Jesus, para levar a mensagem, o amor de Jesus às pessoas. Pode ser o seu vizinho, pode ser a sua vizinha, seu colega de mesa. Eu contei aqui da última vez que eu estive falando de um rapaz que o colega contou tantos problemas. Ele disse, olha, eu não sei o que fazer por você, mas uma coisa eu posso fazer, se você me autorizar, eu posso orar por você. Às vezes é uma oração. Tem um vizinho com dificuldade, ore com ele, ore por ele, para que Deus possa abençoá-los. Estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Alguém pode dizer assim, esse colega de trabalho chegou agora e está criando um maior alvoroço. Todo mundo quer estar próximo dele, todo mundo quer ouvi-lo. Por que alvoroço? Aqui no texto. Eram pessoas, os apóstolos que pregavam de Jesus. Isso está registrado em Atos 17, 16. Essas pessoas que criam alvoroço, as pessoas que anunciam Jesus, estão criando alvoroço.
todos nós devamos crer e viver essa palavra de restauração, de salvação, de gratidão pelo amor de Jesus por nós. E como dia 17 teremos encontro de casais, e eu coloquei aqui família, eu quero só dar uma pinçada rapidamente na vida em família. Tem um livro que fala das 5 linguagens do amor. Ele fala de uma das linguagens, que é o tempo de qualidade. Como você e eu estamos dedicando tempo ao esposo, à esposa e aos filhos. E aí chega pessoas no meu consultório com 2 e alguns até com 3 celulares, tocando o tempo todo. E chega algumas esposas reclamando que não tem diálogo, não tem entendimento, porque até no banheiro, porta fechada, celular com senha, e ninguém pode ter acesso a nada. Não tem a família tempo de qualidade. Tempo de qualidade significa sentar um de frente para o outro, olhar nos olhos uns do outro, estar no restaurante de frente um para o outro. E aí você vai saber o que o outro está pensando, sem celular, sem um televisor ligado em casa, para dar atenção um para o outro. Possa ser que a linguagem dele ou dela seja a qualidade de tempo. E aquele tempo que está sendo ali proposto é o que ele ou ela quer. Ouvir, ser ouvido, ser ouvida. É muito importante isso. Há outros que têm outra linguagem. Mas se for a qualidade de tempo, estamos perdendo a oportunidade de ser útil ao outro. Se está passando o tempo junto, ou estar dividindo o tempo um com o outro. Estão juntos, mas não está tendo qualidade de tempo. Eu lembro aqui, como é coisa boa, eu vou falar, né? A Rosa aqui do Cláudio, olha, ele me levou lá na lanchonete, foi só nós. Comemos lá um lanche. Outras pessoas chegam e falam para mim, me levou para comer a pizza. Fizemos uma pequena viagem juntos. São coisas que a gente pode aproveitar para ter qualidade de tempo. E que está esperando há muito tempo, e o outro nunca tem tempo. Não prioriza um o outro. Às vezes está junto, está dividindo o tempo, mas não está tendo a qualidade de tempo. Pode estar junto, mas está acessando as suas redes na rede social. Aí eu tenho um livro do Chaplin, né? do autor das 5 linguagens. Ele tem um só para homens, tem 2 só para homens. E aí ele põe lá uma foto da mulher e o marido com a mão, pegando a mão, mas o marido no celular, olhando. Então não é qualidade de tempo. Estão juntos, estão até pegando na mão, mas não estão tendo conexão um com o outro. Precisamos priorizar, descobrir qual é a linguagem de amor um do outro. Andando com as mãos dadas, só que ele está vendo suas ligações. Geralmente elas querem prioridade, tempo junto. Quando você vai ao restaurante, como é que você faz? E aí eu quero perguntar aqui, Jairo, fica atento aí que fazer uma pergunta para você. Como é que você descobre um casal casado há muito tempo e um casal de namorados? Qual a diferença quando estão no restaurante? Qual é a diferença? Como é que você vai saber? Lucy. Conversam mais? O casal
de namorado conversam mais, olham nos olhos, estão apaixonados. E o casado há muito tempo já não olha nos olhos e já não prioriza esse momento que estão juntos. É fácil saber quem chegar no restaurante, quem é casado, quem está namorando só. O namorado está ali, aproveitando, como diz o meu amigo, investindo o tempo. E o outro está desperdiçando o tempo. É importante estarmos atentos a essas questões. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doce para a alma e trazem cura para os ossos. A palavra do Aurélio pode curar a Nilza. A minha palavra para minha esposa pode curar a minha esposa. Desde que a gente pare e tenha tempo um para o outro. Ouça o outro. O que ele ou ela quer ouvir. Vamos estar atento. A Bíblia diz, isso aqui não é minha palavra não, isso aqui é Bíblia, tá? É Provérbios 16, 21, 24. Esqueci de dar a referência. A sua palavra, a minha palavra pode ser cura para o outro, pode abençoar o outro. Concentre-se na conversa da sua esposa, ouça com empatia o que ela diz, faça perguntas sobre o que disse, para ficar claro o que está acontecendo, ou seja, é um diálogo, preste atenção aos seus sentimentos, diga você a ela, estou aqui te ouvindo, pode falar. Só que nós homens temos dificuldade de quê? De falar de quê? De sentimentos. As meninas falam, com as raríssimas exceções, mas os homens não falam muito de sentimentos. Mas às vezes elas querem falar. Eu tenho um em casa, em VHS, espero um dia ainda colocar para um digital, uma coisa mais moderna. Na época do Jaime Kemp, talvez o Jairo vai lembrar, um vídeo, o homem chega em casa de paletó e gravata, bate a porta de um apartamento, e a esposa vai lá e abre a porta, e diz, o teu filho caiu, o vizinho ligou o som, acabou o gás, e tanta coisa, e ele ficou ali, estático, com a sua pasta na mão. Aí teve uma brilhante ideia, senhora, perdoe-me, eu bati a porta errada, e foi embora. Era o marido dela, só que ela não esperou nem ele entrar. A ansiedade era tanto, calma, o tempo de qualidade pode aproveitar, mas espera pelo menos o outro entrar. Às vezes alguém desperdiça o tempo. É importante estar ligado, estratégia para essa comunicação. Fale mais sobre você. Creio que que ele está precisando de ouvir, tem a sua sabedoria, mas sobre você. Já ouviram falar sobre um poço de silêncio? O meu marido é um poço de silêncio, não fala nada. Eu falo, ele não diz nada, é um poço de silêncio. É importante ouvir o outro, se interessar, ter empatia um com o outro, ter esse tempo de qualidade. O dia foi como é que foi o seu dia? Foi igual. E aí vem a filosofia que diz que ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes do mesmo jeito, porque ou muda a água ou muda a pessoa, ou muda o rio ou muda a pessoa. Então não é o dia igual, houve alguma coisa, mas para não ter diálogo foi igual.
Os jovens falam, normal. Tiago 1,19 diz: tardio para falar, pronto para ouvir, sabe por que não acontece tempo de qualidade? Por que, Aurélio, que não acontece tempo de qualidade? Não queremos ouvir o outro. E a Bíblia diz: sejamos o quê? Tardio para falar, mas pronto para ouvir. E tem uma coisa que algumas pessoas falam, é a chamada rotina. Entro na rotina, como se fosse máquina, todo dia faz a mesma coisa. Uma tarefa para os casados: assista o filme Um Divã para Dois, filme bem antigo, assistam aí. Todo dia, ovos, bacon, tal, paletó, o carro, tchau querida, vai embora. Todo dia a mesma coisa, a rotina. Um divã para dois. Assistam. A rotina vai matando o casal, até que a esposa não aguenta e vai para um terapeuta. Ele não quer, ela paga. Porque ela quer tempo de qualidade, ela quer crescer, ela não quer ficar na rotina. Como foi o seu dia? E agora eu quero trazer uma breve palavra aos pais, mães e pais, sobre tempo de qualidade também para os seus filhos. Não só casal, mas para os filhos. Como você está lidando com os seus filhos? Qual o tempo de qualidade você está dando para eles? E aqui, algum tempo atrás, lá assim que eu cheguei aqui na igreja, eu preguei sobre, contei essa experiência que eu vou contar agora, do Helder. Antigamente, bem lá atrás, tínhamos apenas um canal que todo mundo parava para 8 da noite assistir. E o pai do meu amigo, do Helder, ele é pastor também, é doutor, tem doutorado, sua esposa advogada, é um cara bem de muita instrução. Ele chega em casa, ainda por volta dos seus 10, 12 anos, e diz: mãe, eu tenho uma novidade para falar da escola para vocês. E o pai dele disse: querida, desliga o televisor. É chamado de Eldinho. O Eldinho quer falar conosco. E aí ele contou: mãe, na escola aconteceu isso, vai precisar isso, aquilo lá. Aí ele ouviu: tá bom, vamos tomar providência sobre esse assunto. E acabou a história, ligou o televisor, o pai continuou assistindo o jornal. O que eu quero dizer para vocês? O que marcou o Helder, meu amigo, pastor Helder? Porque o pai nunca parava para nada. Aquela hora do jornal era sagrada. Mas naquele dia ele parou para ouvir o filho. Aquilo marcou ele. Ele conta isso para todo lugar que ele vai. O meu pai me julgou importante. E ele já é um homem hoje, casado, pai de filhos. Eu sou importante. Isso marcou a vida dele. E aí eu pergunto para mim e para você: qual o tempo de qualidade que você está dando para o seu filho, para suas filhas, para sua filha? Como você está lidando com eles? Ou está priorizando mais o celular, o tablet, ou qualquer uma outra coisa e não os seus filhos? Pense sobre isso. Um novo homem, somos um novo homem. O que me impactou no Helder foi o pai dar atenção para ele. Diferente do pai do Helder, Billy Graham conta uma história. Ele e outros missionários chegaram numa casa, e era uma visita, e eram de pessoas cristãs. E estavam lá discutindo um assunto muito animado, fervoroso, brigando uns com o outro, marido com a esposa, com as crianças, aquela celeuma toda. E aí, de repente, uma criança vai lá à porta e vê lá o pastor Billy Graham. Ele era um homem muito alto, quase 2 metros, americano, né? E aí a criança olhou lá o Billy Graham e entrou. Tem um homem lá fora e tal, não sei o quê. Quando o pai chegou, o Billy Graham disse: essa casa, estava escrito na placa,
essa casa é do Senhor. Aí o Billy Graham leu, essa casa é do Senhor. Aí o pai do menino disse, alugada semana passada para Satanás. Alugada semana passada para Satanás. Ele achou essa saída. Às vezes em algumas casas, parece que Jesus não está lá, que Jesus não está na família, porque é tanta confusão. Precisamos estar atentos, que Jesus está comigo, com você. Olha para o texto, olha, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele nos deu vida, vida em abundância, salvação, libertação, somos novo homem, nova mulher. Uma judia que ficou na época do Hitler, e ela disse, o que mais ajudou a superar aquele momento foi ter uma palavra de esperança. Às vezes a sua criança, o seu filho, sua esposa, você precisa de uma palavra de esperança, de paz. Mas para poder falar algo bom, positivo, de esperança, precisa que a gente diga para eles. Tenha um tempo de qualidade com o seu filho, com a sua filha. Deus pode estar falando a você e você não está ouvindo, e por isso muitas pessoas estão fazendo coisas ou negócios errados. Qual a sua história? Qual a sua história de paz, de segurança, de amor para a sua família? Qual a sua história? O que Deus está falando, tem falado para você? Qual a história que está marcando você? Está marcando os seus filhos? De novo porque nós estamos sempre juntos, minha esposa e eu fomos a Cascavel, ver lá o neto, e lá fomos a um aniversário, não teve como não ser impactado. Ouvimos lá uma história da sogra do nosso filho, que a gente já conhecia, mas não sabia esse detalhe da história. Eles são do Espírito Santo, venderam todas as suas coisas e vinham para Cascavel, isso há 20 e tantos anos atrás. E chegou alguém na igreja e disse assim, eu sinto no meu coração que vocês não devem ir agora. E eles são pessoas muito fervorosas, muito consagradas, aqui o Aurélio conhece, o pastor Vinícius conhece. Eles não vieram para Cascavel naquele tempo, ficaram 1 ano lá. Em 1 ano, eles voltaram. Pela obediência dele, eles vinham, como diz o outro, para aventurar, para negociar, sair buscando uma melhora de vida. Mas esse ano foi o suficiente para a esposa dele aprender. Eles têm uma fábrica de lingerie, aprender a fazer lingerie. Os dois não tinham nenhuma profissão, ele é comerciante, mas vendedor. Foi o tempo suficiente para ela aprender a fazer a lingerie. Eles são empresários nessa área, tem uma fábrica de lingerie. E também alguém disse, você vai, mas você vai ser bênção na sua igreja, para o pastor, abençoar o pastor. E o pastor estava lá, e o pastor conta cada bênção que ele recebeu desse casal, da família, porque eles foram obedientes. Às vezes você e eu estamos lendo a Bíblia, ouvimos uma palavra, temos até convicção de que é Deus que está falando, mas a gente não obedece. Com isso a gente tem consequências na nossa história. Aí a minha pergunta, qual a história, quais as marcas que você e eu estamos deixando para a nossa família? Não somos estrangeiros, fazemos parte agora da família de Deus, edificados, que cresce, santuário do Senhor, cresce, santificado, edificados, que vai crescendo, sendo construído para ser santuário do Senhor. Deus quer ser o seu santuário. Deus quer continuar sendo o santuário da sua vida, da sua família. Deus quer estar influenciando você para o bem, para que você cresça e seja e faça a diferença onde quer que você esteja. O texto vai dizer que são edificados. Nós agora somos da família de Deus, verso 19. Edificado, cresce, santuário do Senhor, baseado nos apóstolos e nos profetas. Cristo, como a pedra fundamental, a pedra angular da nossa história.
É Cristo que é a pedra, a base. Não é o pastor, não é eu, não é ninguém. É Cristo que é a base da minha e da sua família. Olhe para Jesus. Veja o que Ele já fez na cruz do Calvário por mim e por você. E compreenda, aceita e viva que você está sendo edificado, construído para ser o santuário do Senhor, para que o Senhor faça morada eternamente na minha, na sua vida. Para isso temos que estar atentos ao que diz a palavra. O pastor Jardel leu o texto, eu li, muito parecido. O apóstolo Paulo escreveu os 2 textos para lugares diferentes. Medite o que Deus está falando a você. Por que ele leu e eu li um texto muito parecido? O que Deus está falando para você? Fique atento. Deus está falando a você algo que Ele quer que você aprenda. Está edificados, cresce, santuário do Senhor, fundamentado nos apóstolos e nos profetas, porque Cristo é a pedra fundamental. Que Jesus me abençoe, que Jesus nos abençoe, que eu possa, onde quer que eu esteja, ser testemunha do Senhor, que eu possa estar sempre falando do amor dEle, que eu possa ter em família e aonde quer que eu esteja tempo de qualidade para que as pessoas possam ouvir mais sobre Deus, sobre Jesus. Que os filhos, para quem tem filhos, tenha tempo de qualidade com os seus filhos, para que você possa deixar marcas na vida deles. Leia uma palavra, ore ao Senhor a cada dia, para que Deus continue falando a você. Olhe para a palavra. Na palavra de Deus tem bênção para você. Que Ele continue nos abençoando. Que todos nós tenhamos uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém e amém.